Neste vídeo, vamos iniciar um novo módulo no nosso estudo sobre sistemas distribuídos. Vamos estudar o problema de exclusão mútua em sistemas distribuídos. Vamos então ver alguns exemplos motivacionais para o tema. Suponha a existência de N usuários que eles querem justamente imprimir dados em uma impressora compartilhada. Uma vez que, no máximo, um usuário pode imprimir por vez, deve haver algum protocolo justo para compartilhar aquela impressora. Veja que eu utilizei o termo justo, pois não é interessante um cenário em que um usuário nunca tenha a possibilidade de imprimir, utilizar o recurso. Então, o protocolo ele deve ser justo, concedendo a cada usuário, a cada membro do sistema, a oportunidade de utilizar aquele serviço ou recurso. Como outro exemplo, considere uma rede de processos, onde cada processo ele tem uma cópia de um arquivo compartilhado F. Nós sabemos que é interessante muitas vezes que todas as cópias F elas sejam idênticas, independente de como os processos eles vão realizar operações de write ou não. E vale ressaltar que update simultâneo na cópia local pode violar a consistência. Então, uma solução é, quando o usuário quiser realizar um write, ele deve obter, então, um acesso exclusivo para executar aquela operação de write na sua cópia local. E então, em seguida, propagar aquele update para todas as cópias daquele arquivo. Um outro exemplo está justamente em sistemas multiprocessados, onde há múltiplos processadores. E então emerge um problema de coerência da cache, onde no máximo um processo deve ter o direito de atualizar uma variável compartilhada. Em seguida, nós temos o exemplo em redes de computadores, o protocolo CSMA/CD, que justamente é utilizado para transmissão em Ethernet, onde um nó que deseja enviar um pacote deve primeiro escutar o canal e verificar se algum outro nó já está enviando, para evitar a colisão. De um modo geral, nós temos em todos esses cenários o acesso a um recurso compartilhado em uma rede de usuários, de processos. E então vamos relembrar um conceito visto em sistemas operacionais denominado seção crítica. Uma seção crítica ela é um segmento de código que justamente vai acessar variáveis compartilhadas e deve ser executado como uma ação atômica, ou é tudo ou nada. E isso significa que em um grupo de processos que cooperam, em qualquer instante de tempo, apenas um processo deve estar executando a sua seção crítica. Se qualquer outro processo quiser executar a sua seção crítica, ele deve esperar até que aquele processo que já está executando finalize a sua execução. E como então o problema de exclusão mútua é caracterizado em um sistema distribuído? Considere N processos, numerados de 0 a n-1, formando então um sistema distribuído. A topologia vai ser um grafo totalmente conexo. E um processo ele pode estar em um dos três estados, requisitando acesso à sua seção crítica. Vale ressaltar que, após a primeira solicitação, um processo ele não pode fazer novas requisições para entrar na seção crítica. Um segundo estado possível é executando a sua seção crítica e, por fim, ocioso quanto diz respeito à sua seção crítica. Isso quer dizer que o processo não está nem requisitando, nem executando a sua seção crítica. Nós vamos assumir que o sistema é assíncrono, os processos não vão falhar, a entrega da mensagem é confiável e a rede não apresenta particionamento. E quais são os requisitos para exclusão mútua em um ambiente de sistemas distribuídos? Então, nós vamos ter como primeiro requisito uma restrição relacionada a safety, que justamente coisas ruins não vão acontecer. E o que seria algo ruim em um problema de exclusão mútua? Ter dois ou mais processos executando a seção crítica ao mesmo tempo. Então, o primeiro requisito expressa que, no máximo, um processo deve executar a seção crítica por vez. O segundo requisito, liveness, implica que coisas boas vão acontecer.
Então, o que seria algo bom acontecer em um sistema distribuído no que tange exclusão mútua? Que justamente um processo, em algum momento, ele vai conseguir executar a sua seção crítica. Então, o requisito 2 nos diz: requisições para entrar e sair da seção crítica, eventually, vai ser atendido. Veja novamente que utilizamos o termo eventually, indicando que com probabilidade 1, em algum momento no futuro, aquela requisição será atendida. E por fim, terceiro requisito, safety, pelo menos um processo deve ter condições de realizar alguma ação e entrar na sua seção crítica. Pode parecer vago, mas esse requisito elimina a possibilidade de deadlock. Deadlock ocorre quando um conjunto de processos se encontra na seguinte configuração: cada membro daquele conjunto, cada processo daquele conjunto está à espera da ocorrência de um evento que depende de um outro nó daquele mesmo conjunto. Então, justamente, pelo menos um processo deve ter condições de entrar na seção crítica. Alguns algoritmos que nós vamos ver vão assumir uma fairness, uma justiça FIFO. Isso quer dizer que os processos eles acessarão a sua seção crítica em ordem crescente em relação ao seu timestamp de requisição. E quando nós falamos do timestamp, nesse caso, nós vamos falar principalmente sobre o relógio lógico de Lamport, demonstrando então a relevância, importância da contribuição de Lamport para a área de semi-distribuídos. Como nós vamos ver em inúmeros algoritmos, os algoritmos eles podem ser analisados quanto a métricas. Então aqui nós vamos elencar 3 métricas de desempenho possíveis para os algoritmos em exclusão mútua. A primeira delas é o consumo de banda, que está justamente associado com o número de mensagens enviadas em cada operação de entrada e saída da sua seção crítica. Em segundo momento, nós temos a espera limitada, que é justamente o upper bound, um limite superior, no número de vezes que outros processos podem entrar em sua seção crítica entre duas seções críticas, duas entradas na seção crítica pelo processo I. Então, por exemplo, suponha que o processo I só acabou de sair da sua seção crítica e os processos eles começaram a entrar e sair da seção crítica de modo que até a próxima entrada do processo I, ele pode levar muito tempo, pois justamente os demais processos, eles vão ficar entrando e saindo indefinidamente. Suponha então uma política onde entre duas entradas e uma saída e uma entrada do processo I, cada processo só pode entrar uma única vez e sair uma única vez. Então, com isso, nós sabemos que, no máximo, o processo I, ao sair da sua seção crítica, ele vai ter que esperar n-1 processos entrar e sair da sua seção crítica. Então, há uma espera limitada. E, por fim, o efeito na vazão do sistema, que está relacionado à taxa em que esses processos, como um todo, eles podem acessar a seção crítica. Então, essas são algumas métricas que podem surgir na análise de algoritmos para exclusão mútua. Muito obrigado!